Irmãos, a paz do Senhor a todos. O assunto de hoje, no estudo da carta aos Filipenses, traz uma dificuldade adicional, que é compreender a atividade das pessoas que estão sendo objeto da crítica de Paulo aqui. São os judaizantes. Tendo em vista que é um assunto recorrente, né, em várias cartas de Paulo, como Coríntios, Gálatas, e até em Efésios nós vimos alguma coisa, nós já falamos, então, portanto, disso. Mas é sempre bom lembrar, por que é que Paulo está combatendo a atividade de certos judeus dentro da igreja? Então, acho razoável a gente fazer aqui um comentário sobre os porquês disso, em que a lei de Moisés estava interferindo, e depois a gente ver uma aplicação da palavra para nós. Vamos fazer a leitura do capítulo 3, para embasar nosso estudo, e depois a gente prossegue, então, nessa atividade de esclarecimento. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 1 até o 21. Quanto ao mais, ou dependendo de sua tradução, talvez diga finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. É aqui que nós vamos fazer o comentário depois a respeito dos judaizantes. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Entenda aqui, irmão, confiar na carne em preceitos humanos, em capacidade humana, coisa inerente ao ser humano, à parte das coisas de Deus. Então, isso que Paulo está falando de confiar na carne. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam de coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Amém. Embora sejam muitos versículos, não é um assunto assim muito grande. Vai se tornar grande por causa da explicação que nós precisamos incluir aqui sobre o judaísmo. A maioria dos irmãos aqui já ouviu isso, esse assunto, sobre o judaísmo, sobre a aplicabilidade da lei de Moisés, a lei de Deus, sobre ritos e costumes e cerimônias dos judeus, e como isso estava prejudicando a igreja cristã. A maioria já ouviu isso, mas como Paulo fala aqui mesmo, né? Não é penoso escrever as mesmas coisas e vos dar segurança. Então, o repetir o ensinamento pode ser proveitoso para nós. Por quê? Porque é um conceito difícil, mas é um conceito importante para entender o que Paulo quer dizer. E também, talvez, até alguns irmãos ainda não tenham ouvido. Não sei se estavam presentes nessas aulas e talvez não tenham ouvido. Então, é bom entender. Porque quando chega em partes ali que Paulo acaba até usando palavras pesadas, cães, maus obreiros, falsa circuncisão, aqueles que confiam na carne, ele está falando de alguém que está afetando a igreja, e são palavras pesadas, e a gente vai entender, puxa, eu não estou entendendo isso. Por que Paulo está atacando a pregação da lei de Deus, da lei de Moisés, se é de Deus essa lei? Por que Paulo está tentando demonstrar aqui que isso é pernicioso para a igreja, se essa lei foi dada por Deus, e Moisés é uma figura utilizada por Deus, um homem muito usado por Deus? A lei de Deus foi promulgada através de Moisés, foi dada para o povo de Israel como parte da aliança de Deus com aquele povo, e agora Paulo está se desfazendo disso. É muito esquisito, né? Essa estranheza que nós temos, as pessoas também tinham no tempo de Paulo, e tinham muito mais, a ponto de Paulo ser considerado pelos judeus, e inclusive muitos da própria igreja que se converteram ao Senhor, Paulo ser considerado como inimigo de Moisés, inimigo da lei, detrator da lei. Havia facções dentro da igreja, principalmente da igreja em Jerusalém, que tinham Paulo como inimigo da palavra. Irmãos em Cristo tinham Paulo como inimigo, por causa desse ponto de vista. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai chegar a essa conclusão. Mas você vai ver no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que houve até um concílio em Jerusalém, uma reunião dos cabeças, das lideranças da igreja, juntamente com os judaizantes da igreja, para chegar ao entendimento a respeito disso. Não é possível continuar dessa maneira. Por que uns ensinam uma coisa, outros ensinam outra? Por que uns estão ensinando que é necessário obedecer à lei de Moisés, enquanto há outros que estão ensinando que não é necessário, que não precisa circuncidar, que não precisa guardar datas, festas lunares, cerimônias, preceitos, lava-mão e tudo isso? E precisava chegar a um entendimento. Mas isso não significa que o problema acabou. Ainda, mesmo depois desse concílio, havia gente que ainda perseguia Paulo, andava no calcanhar de Paulo, vamos dizer assim. Ele ia de uma cidade para outra, os judaizantes iam atrás para tentar desfazer a obra e a pregação do apóstolo Paulo. Mas em que consistia, afinal, essa problemática toda? Vamos voltar um pouquinho. Quando Deus promulgou a lei através de Moisés, ele disse que aquele que cumprir todos os preceitos da lei, viverá por ela, pela lei. Isto é, imagine você como judeu, antes de Jesus Cristo. Aí você vê a lei de Moisés, aquela grande quantidade de mandamentos, de cerimônias, e fala, a lei é boa, é correta, o que Deus está falando, é legal mesmo, Deus tem toda a razão de exigir isso, significa que se eu obedecer a isto tudo, eu estou salvo. É o que Deus propôs. Mas as pessoas que eram sinceras diante de Deus e fiéis ao Senhor, iam tentando praticar a lei e chegava um ponto que falavam, errei, pequei. E agora? Já falhei num ponto. E a Bíblia diz que aquele que falhar num ponto da lei é culpado de ter desobedecido a toda a lei. Então, quer dizer, está condenado do mesmo jeito. E na tentativa, naquele afã de tentar cumprir a lei, o propósito de Deus era que as pessoas, os fiéis,
chegassem à conclusão de que são incapazes de obedecer à lei de Deus, sozinhos, por esforço próprio. Isto é, o que estava sendo proposto na lei é que a pessoa se salvasse a si mesma, não é isso? Seja obediente, cumpra tudo o que a lei está dizendo e você vai ser salvo. Quer dizer, a salvação era pelo cuidado próprio, era a pessoa, pelo esforço próprio, pagar o preço da própria salvação. É só fazer isso que está escrito na lei, pronto, você já pagou o preço. Mas Deus queria que a pessoa visse que é incapaz de fazer isso. E que com isso pedisse misericórdia a Deus. Como eu já falei várias vezes aqui, isso está muito bem esclarecido em poucas palavras de Jesus naquela parábola do fariseu e do publicano. Jesus disse que o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. O fariseu, aquele que batia no peito, né, que se achava já pronto para entrar no céu, que não devia nada para Deus, dizia assim para Deus: graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, eu não sou roubador, não sou adúltero, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou nem que nem esse publicano. Olha só. Aí ele já estava salvo, né? Ele só estava convencendo Deus de que ele estava salvo e que Deus, o céu tem que estar aberto para mim, como é que pode? Eu sou obediente, eu faço tudo certinho. E aí o publicano batia no peito, não tinha nem coragem de levantar os olhos e olhar para o templo. Ele batia no peito, ouvindo isso, o que aquele certinho fazia, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. E Jesus disse: este último saiu justificado dela, aquele outro não. Por quê? Porque o outro não precisava de Deus, ele resolvia por conta própria. E o publicano batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, quer dizer, eu não consigo ser obediente, eu preciso da tua ajuda, preciso da tua misericórdia. Esse, em suma, é o propósito da lei. A lei de Deus é para conduzir a pessoa a ver a sua miséria espiritual, a sua incapacidade moral, e com isso pedir misericórdia a Deus. É isso. Tão simples, não é, irmãos? Tão simples, né? Mas havia um partido dentro do judaísmo, o partido dos fariseus, cujos seguidores, e Paulo tinha sido um deles, como ele fala aqui, acreditavam que estavam ali na risca da lei. Eles faziam de tudo para cumprir a lei. Havia um grupo dentro dos fariseus que entendia, inclusive, que sabia que era pecador, mas que estava se esforçando tanto que Deus não podia recusá-lo. Estava fazendo de tudo para ser obediente, enquanto não era nada disso que Deus estava esperando. E vou dizer uma coisa para você em segredo aqui, viu? Ainda continua desse jeito. Continua desse jeito. Embora haja crentes legalistas que se acham, que estão se achando, continua do mesmo jeito. Deus não espera que eu e você façamos tudo por conta própria para merecer entrar no céu. Ele não espera nada disso. Ele espera que a gente peça misericórdia, que a gente compreenda a própria incapacidade. Ele quer que nós façamos de tudo para sermos obedientes, mas Ele quer que nós cheguemos à conclusão de que somos incapazes e que nós precisamos da graça de Deus. Precisamos mesmo da graça dele. Quando isso acontece, quando a gente dá esse passo, esse passo é necessário para incrédulos e para crentes. Quando nós damos este passo, ele apresenta Jesus. Por que é necessário para crentes? Mas eu já me entreguei para Jesus. Porque tem gente que acha que fez isso, né? Por alguma conveniência, citou o nome de Jesus, ou por relações familiares está dentro da igreja, mas como já foi falado aqui, nessa igreja também, as crianças também têm que se entregar para Jesus. E quantas pessoas estão acostumadas a vir à igreja e se entregaram intelectualmente para Jesus, né, irmão Rafael, né? Aquilo que nós conversamos lá na sua sapataria esses dias, né? Intelectualmente se entregaram para Jesus, mas e o coração? Então, por causa daqueles 30 centímetros, 25 centímetros, ainda não entrou no céu. Porque aqui, intelectualmente, está tudo formulado com a palavra de Deus, reino de Deus, mas não entregou o seu coração para o Senhor, não deixou o Espírito Santo vir morar nele para transformar a sua vida. Então entenda que a lei de Deus é boa, é excelente a lei de Deus, é excelente, é maravilhosa. Davi compôs salmos exaltando a lei de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. E é verdade. Mas não
para que a pessoa seja salva pela obediência, mas sim para que a pessoa compreenda que precisa da misericórdia de Deus para poder cumprir aquilo. Precisa da ajuda do Senhor. Ora, então voltando aqui já para a situação do tempo de Paulo. Os judaizantes são aqueles que pregavam essa prática da lei, pregavam o judaísmo como religião. Os judaizantes, então, mantinham esse costume de tentar obedecer à lei de Deus para ser salvos. Quando eles se convertiam ao Senhor, é porque eles entendiam que o Messias prometido na palavra de Deus era Jesus Cristo. Então, aqueles que se convertiam falavam, de fato, Jesus é o Messias. Se convertendo ao Senhor, passaram a anunciar Jesus como Messias prometido. Messias é a mesma coisa que Cristo e que ungido. É a mesma palavra em 3 idiomas, tá? Messias em hebraico, Cristo em grego e ungido em português. Então, quando você fala Messias, ou fala o Cristo, ou ungido, é a mesma coisa. E eles anunciavam Jesus como sendo ungido, Cristo, o Messias. Porém, eles acrescentavam alguma coisa. Passaram a vida toda tentando obedecer à lei de Deus, cumprindo os preceitos do judaísmo, a lei de Moisés, as cerimônias da lei de Moisés, e juntaram isso com a fé cristã. E passaram a dizer, você realmente deve aceitar Jesus como Messias, se converter ao Senhor, se entregar ao Senhor. Mas se você não cumprir a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Pronto. E era difícil entrar na cabeça dessa gente que esse tipo de coisa, esse legalismo, não apenas era inútil, como era uma declaração a respeito de uma obra incompleta de Jesus. Como se dissesse, Jesus pode salvar a sua alma, só se você der uma ajudazinha. Jesus só vai salvar você se você der uma ajudazinha, obedecendo à lei de Moisés, se circuncidando, obedecendo aos preceitos, aos ritos. Aí Paulo falou, de jeito nenhum, meus irmãos, claro que não. Jesus fez uma obra completa ou não fez? O sangue que ele derramou na cruz é eficaz, é definitivo ou não é? Se for, então a obediência às práticas do judaísmo tem que ser abolida, isso fica para trás. Por causa disso, muitas pessoas radicais perseguiam. Como nós vimos em aulas anteriores, ainda acontece. Na igreja de hoje, acontece. Quantas igrejas por aí dizem que se a irmã cortar o cabelo, ela não vai para o céu? Né? O que está dizendo com isso? Irmã, se você não der uma ajudazinha para Jesus, mantendo o seu cabelo comprido, você não vai para o céu. Você tem que dar uma ajudazinha para Jesus ser capaz de salvar sua alma. Olha só que coisa. E entre outras, né? Entre outras coisas. Faça ou não faça. Toque ou não toque. Não olhe para isso, não olhe para aquilo. Senão você não vai para o céu. Quanto à santificação, é uma coisa que a gente sempre fala nas aulas. Você vai dizer assim, sim, quer dizer que pode fazer coisa errada à vontade e que vai para o céu. Não estou falando isso. Estou falando de ajudar o Senhor Jesus com atitude própria para Ele poder me salvar, para Ele ser capaz de me salvar. É isso que eu estou falando. Isso é legalismo. Agora, santificação é outra coisa. Tá? Nós vamos falar da santificação oportunamente, se Deus permitir. Deu para compreender o porquê era problemático para a igreja da época ter judaizantes por perto? E todas as igrejas daquele mundo gentílico tinham alguns judeus, pelo menos. A maioria dos membros das igrejas no mundo gentílico quer dizer, aqueles fora do território de Israel, nos outros países, nas outras regiões. Os judeus consideravam gentios todos aqueles que não eram judeus e que não eram convertidos ao judaísmo. São gentios, não é um xingamento. É uma palavra para se referir às outras nações, outros povos. Então, no mundo gentílico, havia muitas igrejas, né? Muitas congregações, vamos dizer assim, e a maioria dos membros dessas congregações, dessas igrejas, era de gentios, que tinham saído do paganismo e se convertido a Jesus Cristo. E na pregação de Paulo, de algum outro apóstolo, algum outro obreiro, eles creram no Senhor Jesus, saíram do mundo pagão, quer dizer, saíram das atividades pagãs, da devoção aos outros deuses e ritos pagãos, e ficaram na liberdade de Jesus Cristo. Deixaram de estar escravizados aos ritos pagãos, ao pecado, e se tornaram servos do Senhor Jesus. Aí vinham os judaizantes e falavam para eles, tudo bem, irmãos? Tudo bem? Graça e paz? Tudo bem? Como é que está a sua fé? Nós estamos bem com Jesus Cristo. Sim, mas e a circuncisão? Circuncisão? Por quê? Por quê? Moisés não mandou circuncidar? Se você não circuncidar,
Já era. Como é que vai para o céu desse jeito? Aí começava a botar minhoca na cabeça dos crentes, que estavam convertidos, que tinham alegria em Cristo, que tinham todas as coisas em comum, que estavam vivendo felizes na fé. Os judaizantes chegavam e começavam a colocar minhoca, colocar coisa na cabeça deles. E Paulo viu que isso era um problema muito sério, que podia destruir a igreja. E realmente estava causando muitos problemas. Como quando nós estudamos há poucos anos a igreja de Corinto, nós vimos que havia esse tipo de coisa, causou um partidarismo tão grande na igreja que estava dividindo a igreja em pedaços. Havia partidos na igreja, tem partido, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Dividiu a igreja. Quando diziam que eram de Pedro, é porque Pedro é o que parecia ser o mais legalista dentre eles, o apóstolo Pedro. E Paulo era o que pregava maior liberdade em Cristo Jesus. Apolo era o cara mais erudito, mais inteligente, com melhor retórica, e os outros que não se filiavam a nenhum ser humano diziam, não, eu sou de Jesus Cristo. Quer dizer, o orgulho estava dividindo a igreja em pedaços. E Paulo viu que isso era um perigo tremendo. E a igreja de Filipos estava passando por isso, e Paulo, sendo perseguido por pregar a verdade, por pregar a liberdade, por anunciar que Cristo é suficiente para salvar a alma de um ser humano, sem o concurso do judaísmo e das práticas dos preceitos de Moisés. E era perseguido por causa disso. Nós vimos lá na penúltima aula que Paulo diz que muitos pregavam a Jesus Cristo por contenda, para aumentar os sofrimentos de Paulo. Está lembrado disso? Então havia muitos que pregavam, anunciavam Jesus Cristo, mas com isso para ver se as autoridades ou se os pagãos viam mais intensamente o trabalho de evangelismo e olhassem para Paulo, que era o principal. Qualquer coisa era o nome de Paulo. É Paulo que está causando isso, vamos cair de pau em cima dele. Então pregavam para ver se Paulo seria mais perseguido ainda. Está vendo que dificuldade? Quantas pessoas acham que estão fazendo a vontade de Deus e ainda acabam ajudando o inimigo, não é? Porque perseguir a igreja, promover uma perseguição à igreja, promover uma divisão, promover um levante contra um obreiro, é estar dando a mão para o inimigo. Me desculpe entrar nesse aspecto agora, não é conveniente eu falar da situação política do país agora, mas eu acho que todas as pessoas de bom senso entendem isso. Cuidado para não dar a mão ao inimigo quando você for escolher entre os candidatos a cargos públicos. Cuidado para não dar a mão ao inimigo. Essa história de que a igreja não deve se envolver com política não significa que nós não devamos escolher na direção do Senhor. Ok? Você gostaria de que viesse uma pessoa aqui muito simpática, distribuindo favores aqui para substituir o nosso pastor, mas que estivesse defendendo o aborto? Gostaria de substituir o nosso pastor por alguém que defende o aborto? Gostaria que viesse um pastor aqui com uma família que começasse a seduzir nossas crianças com ideologia de gênero? Que tal a senhora fazer isso, irmã? Ensinar ideologia de gênero para as crianças, irmã Laís? Vocês gostariam que isso acontecesse na igreja? Claro que não, né? E por que vamos deixar acontecer com a nossa nação? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a Bíblia. Como é que Deus vai ser o Senhor de uma nação que escolhe pessoas que vão contra a palavra de Deus? Se nós não queremos isso para a nossa congregação de algumas dezenas de membros, vamos querer isso para a nossa nação com algumas centenas de milhões de pessoas? Então pensem bem, eu não estou atacando um e defendendo o outro. Estou dizendo que você tem que pensar como cristão. Você é um ente político também. Você precisa saber escolher. Se for para chorar depois, chore por coisas legítimas. Como disse o apóstolo Pedro, que se nós temos que sofrer, padecer, que seja fazendo o bem, não padecer e ser perseguido por fazer o mal. Ok? Então, vamos pensar nisso, vamos falar com nossos familiares, nossos irmãos, e não vai dizer que eu falei o nome de alguém, mas pense bem, em nome do Senhor Jesus. E Paulo foi perseguido, né? E não desistiu. Ele foi para cima, porque ele viu o perigo que a igreja estava correndo. Vamos voltar aqui para a leitura da palavra, versículo 1. Metade da aula foi na explicação do judaísmo, porque é importante. No primeiro versículo, Paulo diz assim: não me é penoso
escrever-vos as mesmas coisas, e para vós da segurança. Isso aqui, para muitos estudiosos, significa que esta carta não era a primeira. E realmente, escritores da antiguidade, pais da igreja, como Policarpo, por exemplo, Policarpo também escreveu aos Filipenses. Ele exerceu seu ministério dezenas de anos depois de Paulo. E ele diz que Paulo tinha escrito várias cartas aos Filipenses. Então, provavelmente, Paulo está se referindo a outras cartas, dizendo, não é penoso escrever as mesmas coisas. Quer dizer, ele já tinha escrito sobre esse assunto. Ele já tinha falado contra os judaizantes. Isso vos dá segurança. Entenda isso, aquele que ensina, eu não sei se você tem mente de ensinador, tá? Porque para ser ensinador, a gente tem que ter uma mentalidade própria. É se preocupar com a pessoa. Não é se preocupar exatamente com o seu ministério, com a sua projeção, com a sua capacidade e a quantidade de conhecimento. É se preocupar em como o seu ensino vai afetar as pessoas. Ok? A mente do ensinador é essa. O ensino serve, não é para o ensinador. O ensino cristão serve para quem ouve, para quem recebe o ensino. Esse é o ministério. E Paulo está dizendo, isso para vós é segurança. Então Paulo insistia na mesma ideia. Ele não tinha medo de repetir. E às vezes você pensa assim, poxa, mas o pastor vai falar a mesma coisa de novo? A escola dominical parece estar voltando, dá uma volta vendo aquele mesmo assunto. Dá glória a Deus. Veja se Deus não está tentando falar com você alguma coisa nesse assunto. Às vezes você não ouviu direito na primeira vez, na segunda, na terceira, na 10ª, quem sabe ouve direito e fala, caiu a ficha. Glória a Deus. E Paulo tinha essa noção. E até porque, como eu falei no começo, alguns irmãos talvez não estivessem presentes quando eu falei sobre isso. Quem sabe Paulo pensou nisso também, né? As pessoas vão se convertendo. Então tem mais gente nova lá no meio dos filipenses, precisam saber disso. E aqueles que já ouviram várias vezes, ouçam de novo. Como Paulo diz, para vocês é segurança. É como o filho que nós temos. Todos os dias eu digo para o meu filho, não corra dentro de casa. É tudo espaço apertado, casa pequena, espaço restrito, bate numa mesa, bate no móvel, cai na escada. Todos os dias eu falo, não corra em casa. Ele já tem 5 anos e meio. Vocês têm ideia de quantas centenas de vezes eu já falei isso para ele? Eu vou parar de falar agora? Aí amanhã ele se esborracha? Então eu, como pai, fico pensando, eu preciso continuar a falar. Eu sou responsável pela segurança dele. Todos os dias a gente fala, precisa escovar os dentes depois da refeição. Não é assim? Pais e mães, não é assim? Se bobear, né, irmão? Não escorre. É mesmo, né? A gente fica em seguida. É boa igreja, né? A gente fica falando, não faz isso, a Bíblia diz isso. E às vezes entra na adolescência, na juventude, na idade adulta, e a gente ainda tem que continuar, né? Não é porque isso. É porque a gente é chato e quer chatear repetindo a mesma coisa? Não. É porque a gente se preocupa com aquele que está ouvindo. Assim a mente do pastor, do professor, é assim. Se preocupa com quem está ouvindo. Nós estamos aqui há quase 6 anos, né? Quase 6 anos. Eu já ouvi o pastor falar algumas vezes o mesmo assunto. Não um sermão inteiro, mas incluído no sermão uma coisa aqui, repetir coisas que ele já falou 5 anos atrás, 3 anos, o ano passado, o mês passado. Eu fico vendo isso com que olhos? Com os olhos de quem sabe que alguém se preocupa comigo. Alguém está insistindo para eu tomar cuidado com certas coisas. E Paulo está dizendo assim, então irmãos, não fiquem aborrecidos com a repetição, por favor. Pare e pense, será que Deus não está falando comigo, querendo abrir meus ouvidos para isso? Eu não dei muita atenção, será que não é isso não? Às vezes a gente prestou atenção, sabe daquilo, mas só vai cair a ficha depois que acontecer algo na nossa vida que se liga com aquele fato. E Deus está sendo bondoso, misericordioso de mandar o pastor repetir aquilo. Olha que legal, como Deus é bom, né? Por quê? Porque Deus se preocupa com a minha alma e com a sua alma. Como Paulo diz, isso dá segurança. Aqui a partir do versículo 2 começa, né? Acautelai-vos dos cães. O comentarista desse livro aqui diz que o cachorro, o cão, é um animal sem vergonha. Por natureza é perigoso. Isso aqui é nas sociedades antigas. Hoje em dia é pet shop para tudo quanto é lugar, né? É bichinho vestido com um lacinho de fita, todo perfumado.
Existe cachorro que toma mais banho do que eu, que anda mais perfumado do que eu. Na verdade, eu nem uso perfume, mas tem cachorro que não sai, não passa um dia sem perfume. Não estou criticando, estou falando como é a realidade hoje, né? Certo? Uma vez, foi uma festa perto do Natal, nós fomos à Praça Central, creio que isso tenha uns 3 anos, talvez. Estava aquele monte de gente circulando, e Papai Noel, e Rena, e tudo aquele monte de gente circulando. Eu olho assim, um casal e a mulher empurrando um carrinho de bebê. Quando eu olho dentro, é um cachorro que está lá dentro, todo vestidinho, dentro do carrinho de bebê, na praça pública. Então, hoje em dia, se você tentar ver o cachorro hoje em dia, o cão hoje em dia, você vai ver com o olho, oh, que belezinha, está perdido, vem cá, Totó, vou levar você para casa. Mas antigamente não era assim. Até algumas décadas atrás, cachorro era um bicho desprezível. Talvez nós, nossa geração, não tenha alcançado isso, mas aí de uns 100 anos para trás, pelo menos, era um bicho desprezível. Se juntavam em matilhas, tinham jurisdição. Essa rua aqui é de tal grupo de cachorro, aquela lá é de outro tal grupo. Se algum vier para cá, é como as gangues hoje, né? A cachorrada dá de pau em cima dele e pode até matar. As pessoas tinham medo de passar perto das matilhas nas ruas. Era aquele monte de bicho esfaimado andando pelas ruas procurando o que atacar, o que comer. E Paulo está se referindo a isso. Tome cuidado com os cães. Ele não está se referindo aos quadrúpedes, o totozinho. Ele está falando de ser humano que age como cachorro, como cão daquela época. Tome cuidado. Anda em bandos, não tem escrúpulos, satisfazem suas necessidades básicas na rua, deixa tudo fedendo, se cruzam na rua, não tem escrúpulo, não tem vergonha. Tome cuidado com esse tipo de gente, Paulo está dizendo. Também tome cuidado com os maus obreiros. Aí ele já está falando de alguém de dentro da igreja, né? Maus obreiros, aqueles que têm posição de liderança, de destaque, de ensino, e que estavam corrompendo a igreja. E ele fala que quase que de uma terceira classe, mas está tudo junto. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Quando ele está falando da falsa circuncisão, ele está falando dos judeus. Aqueles que se circuncidavam ritualmente, crendo que era obrigado a fazer isso para agradar a Deus. A palavra que Paulo usa aqui para dizer falsa circuncisão, é katatomen. Enquanto que circuncisão em grego, Paulo até falou adiante, circuncidado, né, ao 8º dia, é peritome. Então circuncisão e peritome é que ele fala katatome. Por quê? Ele quis denegrir a palavra mesmo. Essa palavra katatome não tinha apenas o significado de falsa circuncisão, tinha o significado de mutilação também na antiguidade. Então quando Paulo diz, tome cuidado com o pessoal da mutilação, isso era uma ofensa para os judeus. Diz que na versão dela, os mutiladores que exigem circuncisão. Então Paulo está dizendo, tome cuidado com aqueles que querem mutilar vocês, não é circuncidar. Por que isso? A circuncisão não foi instituída por Deus? Foi instituída por Deus para que as pessoas declarassem que estavam ligadas a Abraão, ao pacto que Abraão fez com Deus. Deus fez um pacto com Abraão, dizendo, então você circuncida agora todo macho da sua família, como sinal do pacto que nós temos. Mas entenda, o pacto que Deus fez com Abraão não era baseado na lei. Por quê? Porque na época não tinha sido promulgada a lei de Moisés. Moisés nasceu séculos depois. Então o pacto que Deus fez com Abraão foi um pacto de fé, de salvação mediante a fé, não mediante preceitos legais. Mas as pessoas, os judaizantes, juntavam as duas coisas, faziam uma panela só e diziam que era necessário obedecer a lei de Moisés, mas eles ligavam o pacto da circuncisão a Abraão, não a Moisés, embora estivesse escrito na lei. Isso virou rotina para os judeus, mera cerimônia. É como a gente vir para a igreja e ver o que está projetado lá e cantando, mas nem sabe o que está escrito, não sabe nem o que está falando. O que o pastor prega entra por aqui, sai por aqui, e a gente vai embora, boa semana, irmão, boa semana, e vai embora, daqui a pouco para. O que foi que aconteceu na igreja hoje, que eu nem estou lembrado? O que foi que aconteceu mesmo? Em que isso impactou a minha vida? Em nada, né? Positivamente. Então a circuncisão para os judeus era uma prática parecida com essa, que algumas vezes nós fazemos, infelizmente. Né? A gente está desligado.
fazia mecanicamente, não tinha mais valor espiritual nenhum. E Deus tinha falado, através do profeta Jeremias, que haveria um tempo em que a circuncisão requerida não seria mais a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. E Deus falou através de um profeta legítimo, hein? No Antigo Testamento, um profeta referencial para os judeus, e cujos escritos estão no Antigo Testamento nosso e dos judeus também. Então vem um tempo que a circuncisão não vai ser feita na carne, no órgão masculino, mas no coração de todos aqueles que creem. Isto é, tirar aquela capa, tirar aquela pele de proteção do coração que não deixa Deus sensibilizar o ser humano, que impede um relacionamento sensível com Deus. E é por isso que o Novo Testamento diz que nós devemos circuncidar o nosso coração. Tirar o prepúcio do coração, está dizendo. Para que nós sejamos sensíveis a Deus, para que quando o Espírito do Senhor quiser conversar conosco, se entender conosco, que isso é todo o tempo, o que Ele quer é todo o tempo, nós não tenhamos uma proteção contra o Espírito Santo. Então a circuncisão do coração remove essa, entre aspas, proteção, para que o Espírito do Senhor fale e nós tenhamos sensibilidade à voz dEle. Aí Paulo fala, mas aqueles que acham que esse rito é feito apenas na carne, o que eles estão fazendo é só uma mutilação, porque não é isso que Deus quer. Eles estão tirando um pedaço, uma parte do corpo humano, a troco do quê? Se não tem valor espiritual nem moral nenhum, eles estão mutilando, por isso que o Paulo chama de mutiladores. Enquanto Paulo falava uma verdade para a igreja, ele estava dando um golpe duro nos judaizantes, porque os judaizantes dentro da igreja também iam ler essa carta. Então entenda com isso também que Paulo dava uma sacudida violenta na igreja de vez em quando. Se o seu pastor, nosso pastor, fizer isso, falar duro com a igreja, saiba que por dentro ele vai estar chorando. E mesmo que eu e você choremos, não vamos ficar bravos com isso, porque nós estamos ouvindo palavras duras daquele que nos ama, aquele que sabe que Deus quer que alguma coisa tenha que ser feita, tem que ser feita. Paulo falava duro com a igreja, nós lemos hoje, pregamos em cima disso e não aceitamos acontecer conosco. Quantas pessoas ouvem o pastor falar duro e depois passam um mês em casa e não vêm para a igreja porque o pastor falou duro com a igreja? Não posso admitir isso. Teve gente que foi embora. Senhor? Teve gente que foi embora. Teve gente que foi embora, né? Chamei para conversar, a pessoa não gostou. Porque quer viver de acordo com o próprio legalismo, não é isso, pastor? Não admite que Deus o corrija. E não é triste isso? Eu tenho certeza que o nosso pastor fica triste de ter que falar duro, ele não quer. Tenho certeza. E tenho certeza que Paulo falava isso, que ele disse que ele fala certas coisas até chorando, ele diz aqui, até chorando, porque ninguém quer. Mas entenda o seguinte, o crente não faz o que ele quer, o crente tem que fazer aquilo que Deus quer. Se alguém perguntar para você assim, você gostaria que determinado parente seu perdesse uma parte do corpo? Você fala, claro que não, mas o médico está pronto a fazer isso, porque aquela parte está gangrenando e vai ter que ser cortada. Aí você aceita, não aceita? Não aceita? Essa é a visão do nosso pastor, impulsionada por Deus. Tem certas coisas que têm que ser feitas duramente, para não prejudicar todo o corpo. E a gente tem que ser maduro para entender isso, pelo amor de Deus. Que os nossos jovens e crianças não entendam é compreensível, mas nós, não é admissível que a gente não compreenda e não aceite isso. Certamente esse membro de que o pastor falou que foi embora, porque o pastor queria conversar sobre uma coisa que tinha que ser corrigida, essa pessoa não era madura na fé, ela dirigia a sua vida religiosa com base no seu próprio nariz. Não faça isso. Põe o seu nariz para baixo. Quando ouvir uma palavra dura, põe o nariz para baixo. Se for para olhar para cima, olhe para dar glória a Deus e agradecer, Senhor, obrigado. Eu já fui repreendido por um incrédulo. Fui repreendido por um incrédulo. Depois de Deus ter me repreendido algumas vezes e eu não ter dado ouvido. Quando o incrédulo me repreendeu, aí caiu a ficha. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor faz isso comigo para eu não ser condenado com o mundo. Está escrito lá em 1 Coríntios 11. Bom, Paulo então não aliviava
embora chorando ele falava. Porque a circuncisão, versículo 3, somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quer dizer, não confiamos de mutilação na carne como sendo algo para agradar a Deus, não confiamos que guardar sábado, guardar lua nova, guardar a festa da colheita, tudo isso é necessário para ir para o céu. Não confiamos nisso, naqueles preceitos que lava a mão, e lava a mão, e lava a mão, e rituais de purificação que, ora, entre outras muitas cerimônias. Se for falar aqui, a gente passa um dia só falando disso. Então nós não confiamos nisso, obras da carne, preceitos humanos para santificação e salvação. Não confiamos nisso. Nós confiamos em quê? Como ele diz, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu sei que eu estou salvo, a minha alma está salva, apesar de eu ter sido tremendamente desobediente e ainda ser em muitas coisas, mas a minha alma está salva, porque eu a entreguei para o Senhor Jesus Cristo. E a justiça de Jesus Cristo, expressa na cruz do Calvário, foi atribuída também a mim. Então, se eu me gloriar de alguma coisa, eu vou me gloriar do meu Senhor, que morreu por mim e atribuiu a sua justiça para mim. É por isso que eu estou salvo. Mas, irmão, você não fez nada para isso? Fiz. Eu aceitei. Mas você não trabalhou por isso? Não, Jesus trabalhou, fez tudo na cruz, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar alguma coisa? Então, quando alguém diz para mim, irmão, diz, para de usar esse brinco, não uso, né? Nem tem orelha de freio, estou só... Para de usar esse brinco aí, senão... Para de ir para a praia, para de jogar futebol, senão você não vai para o céu. Não existe tanto disso. Não ouça os discos daquela gravadora, ouça só dessa. Olha, existe isso, porque eu ouvi dentro de uma igreja isso. Eu fui para uma igreja entregar um convite de formatura da ETAD e eu ouvi isso no culto de doutrina. Que os crentes, não vou falar o nome, mas os crentes desta igreja só podem ouvir discos e músicas de tal gravadora, gravadora ligada à igreja. Senão não vão para o céu. Pois é. E depois disseram para mim, irmãos, nós não podemos ir porque a nossa doutrina não permite. E me chamou de irmão ainda. Nós não podemos ir à sua festa de formatura. E aí Paulo passa a dizer que se alguém pode confiar na carne, eu mais então. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia, quer dizer, quando criancinha, uma família judaica, né? Ele diz, hebreu de hebreus, quer dizer, meu pai era hebreu, minha mãe era hebreia. Não tem nada na minha linhagem. Eu sou da tribo de Benjamim, quer dizer, a tribo que tinha destaque dentre as 12 tribos de Israel. Quando o reino de Israel se dividiu em dois, ficou o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul era Judá, a tribo que se juntou ao reino do sul foi a tribo de Benjamim. Benjamim tinha por proclamação de Deus o direito de marchar com o exército na frente. E o povo cantava assim, todos depois de você, ó Benjamim. Benjamim tinha destaque, Paulo está dizendo, eu sou dessa tribo. Sou da linhagem de Israel, como se dissesse, eu não sou da linhagem de Jacó, que era enganador. E eu não sou também da linhagem de Esaú, que era outro filho de Isaac, né? Isaac, que era filho de Abraão, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú se corrompeu e saiu de fora, e ficou Jacó. Jacó se converteu ao Senhor, foi mudado o nome para Israel. E ele falou, eu sou da linhagem de Israel, não sou nem de Esaú e nem do enganador Jacó. Então, para os judeus, isso era muito motivo de orgulho. E Paulo ainda põe a cereja no bolo, dizendo, quanto à lei, eu era fariseu. Os fariseus eram temidos e respeitados. Eram, a última Coca-Cola do deserto do judaísmo. Paulo falou, eu era fariseu. E quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Para os judeus tudo isso era motivo de os judeus ficarem felizes da vida. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, quer dizer, aos olhos daqueles que se achavam obedientes à lei de Deus. Eu não tinha motivo para ser repreendido. Mas, versículo 7, o que para mim era lucro, a palavra lucro aqui é kerde. Guarda essa palavra, lucro em grego é kerde. Guarde que nós vamos usar depois. O que era lucro para mim, eu passei a considerar como perda por amor de Cristo. Mas quando ele fala lucro e prejuízo, usando apenas uma linguagem comercial, como se fosse um investidor, ele ainda falou pouco. Porque quando ele vai falar de perda mais adiante, fica vendo. 8.
Sim, na verdade eu também tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quer dizer, não tem problema perder tudo isso. Vai tudo embora. Porque o que eu estou lucrando com Cristo Jesus, tudo isso aí, ó. Olha como ele classifica, ó. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, escúbala em grego, ou escúbalon, para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que é esse escúbalon, refúgio? Eu considero isso como refúgio. É algo que pode ser jogado no lixo, algo que pode ser descartado, jogado para os cães. Lembra que nós falamos dos cachorros, dos cães? Esse escúbalon é alguma coisa que podia jogar para a cachorrada, assim, ó. Pode pisar, comer, destroçar. Posso jogar na lata do lixo. Paulo está dizendo que tudo isso que ele era e que ele viveu, ele era fariseu, era israelita, hebreu de hebreus, perseguidor da igreja, era isso, era aquilo, aquilo outro. Para mim, pode pôr no lixo. Você imagina os judeus ouvindo isso? Menos que lixo, a tradução dela diz. A tradução da Natália aqui é bem paulina, né? Pá, na cara do judeu. Pá. E quando ele diz assim, para que possa ganhar a Cristo, olha a palavra que ele usa, ganhar aqui é kerdezo, é lucro. Lembra que eu falei, memoriza a palavra kerde, que é lucro em grego? Para ganhar a Cristo, kerdezo, quer dizer, tudo isso para mim é prejuízo, joga no lixo, dá para a cachorrada, porque o grande lucro que eu tive na minha vida foi me associar a Jesus Cristo. A linguagem de investidores, de gente do comércio da época. Perco tudo isso, mas o lucro que eu tenho é de valor eterno, estar com Jesus Cristo. É isso que nós pensamos? E versículo 9 diz, e para que possa ganhar Cristo e seja achado nele. Quer dizer, estando em comunhão com Cristo, dentro dele, não tendo como minha a justiça que vem da lei. Ele deixou mesmo. A prática da lei mosaica, para ele, não tem mais valor nenhum para a salvação. Mas sim, a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça de Deus pela fé. Esse era o grande divisor de águas para Paulo. Era ou o judaísmo ter justiça pela prática pessoal, pela obediência, pelo esforço pessoal, ou justiça em Cristo apenas porque eu creio, eu confio no Senhor Jesus Cristo. Para quem é legalista, isso é difícil. Mas para nós, acho que você já percebeu que para nós é uma necessidade. Não é nem questão de ser difícil, não, é necessidade. Gente, é tão fácil. O que você preferia? Ficar ali aferrado aos preceitos da lei, tentando a vida inteira, sofrendo, chorando, gemendo, porque não conseguia obedecer? Ou simplesmente falar, Jesus, eu aceito, porque eu confio em Ti. O que é mais fácil? É fazer ou crer? Só que aquele tiozinho que mora dentro de nós, que é uma miséria, né? A velha criatura, a carne, faz de tudo para você não dar esse passo de fé, que é o mais simples. É só crer. E até hoje, né? Ele tenta nos impulsionar a fazer alguma coisa, para a gente se justificar, a fazer alguma coisa errada. E quando a gente crê mesmo, vem aquele impulso, mas será que isso é o suficiente? Será que eu estou fazendo o suficiente para ir para o céu? Aquele tiozinho que está lá dentro está fazendo isso com a gente, né? Será que você está... Esse é o sinal final já? Falta 5, né? Beleza. Irmãos, a tônica da aula hoje foi a diferenciação entre as obras da lei e a obra da graça, né? E de que maneira Paulo abordou isso. No versículo 13, Paulo diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Ele diz que é como se ele não tivesse alcançado o alvo ainda. Ele passa a usar aqui uma metáfora do corredor, uma pista de corrida, sabe? Eu não julgo que eu alcancei já o propósito da minha vida, finalizando tudo em Cristo. Não está dizendo que não alcançou a salvação. É como se não tivesse fechado o pacote ainda. Como se ele dissesse, eu ainda tenho muita coisa para correr.
Ué, mas que coisa esquisita. Depende então da fé ou depende do esforço? E agora, hein? Ele está dizendo que ainda precisa correr, prosseguir para o alvo. O que significa isso? Tem que fazer alguma coisa para ser salvo ou não? Não. Isso seria contrário a toda a teologia paulina em todos os seus escritos. O que ele quer dizer é o seguinte: eu ainda tenho coisas para serem feitas. Não para eu ser salvo, porque a situação da nossa salvação é presente. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não diz que está lá no fim, na linha de chegada, a vida eterna. Tem. Então nós já temos vida eterna em Jesus Cristo a partir de agora. Acontece que ainda há coisas para nós fazermos, não para sermos salvos, mas nós devemos fazer para comprovar para o mundo a nossa associação com Cristo Jesus. Então ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, quer dizer, eu deixo para trás todas as obras minhas do judaísmo, deixo para trás todas as perseguições, todo o sucesso que eu tive, e eu continuo a minha carreira olhando para Jesus Cristo. Olhando, o meu alvo é Jesus Cristo. É como se ele estivesse correndo na pista de atletismo, ele não está se preocupando mais com as coisas que aconteceram. Por quê? Porque se parar para pensar, com o corredor é assim, né? Você está correndo, aquela disputa. Se você para e fica olhando para trás, ou você tropeça, ou você sai do caminho, ou você é ultrapassado, vai ser ultrapassado. Então, não é uma metáfora perfeita, assim como as parábolas não são perfeitas, mas Paulo está dizendo com isso: não perca tempo. Não perca tempo com o que já passou. Já chorou? Já chorou o que passou? Já se alegrou com o que você fez? Não viva com isso. Viva daqui para frente. É como se cada dia fosse uma vida nova em Cristo Jesus. Nós temos um alvo: a santificação, o aperfeiçoamento, cada dia mais em Cristo, graça sobre graça, progresso sobre progresso, cada dia mais a imagem de Cristo. Eu quero a imagem daquele que está me esperando lá. Eu quero ser como Ele. Eu ainda não sou, não alcancei isso, então vou continuar. Que Deus me ajude, porque a cada dia eu preciso me santificar. Se eu parar para ficar olhando para trás, eu paro no processo da santificação. Eu fico parado. E Paulo diz adiante no versículo 16: naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Isto é, você alcançou um estágio evolutivo, assim, nesse aspecto espiritual, em que Deus santificou você e já atribuiu a você uma certa imagem de Jesus Cristo. Prossiga nisso, não recue. A corrida é sempre para frente, para o alvo, nunca para trás. Continue correndo, nela prossigamos, na medida da fé que você já tem, do conhecimento que você já tem, do sucesso que você já obteve. Continue nisso, dando glória a Deus e olhando lá para Jesus Cristo. E no versículo 20, ele fala uma coisa: estamos terminando. Acho que faltam 2 minutos, né? É isso? Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Aqui ele fala mais um pouquinho de teologia, isto é, o que você entendeu desses 2 últimos versículos? Que Jesus vai voltar para nos levar para si mesmo. Ele diz: nossa pátria está no céu, de onde aguardamos Jesus. Isto é, nós estamos aguardando Jesus. Isso quer dizer que Ele virá. É uma esperança que já se desvaneceu de muitas pessoas na igreja, infelizmente. Há pessoas que não se interessam mais por ouvir essa história de que Jesus vai voltar. Mas Paulo está dizendo aqui: Ele vai voltar. Continue correndo a carreira, olhando para Jesus Cristo, porque nossa esperança é que daqui a pouco Ele vai estar por aqui para nos buscar. Amém, meus irmãos? Esse contexto tem que estar de pé, cuide para que não caia. Boa, né? Cuide para que não caia. Imagina cair na corrida, né? Amém, irmãos. Obrigado. Deus abençoe.